Olá, eu sou Karen Parada e você está acompanhando a TV Com Sorocaba. Programa Karen Parada Entrevista de hoje vai falar sobre arte, cultura, talentos. Estou recebendo Marcos Sanson, ator, modelo, diretor, produtor e delegado sindical do SATED de São Paulo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Karen? Obrigado, viu, pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo bem legal aí sobre toda a parte artística hoje e nos conhecer um pouco. Nós que agradecemos. Conta pra gente, primeiramente, quem é o Marcos Sanson? Bom, vamos lá. Então, como fui apresentado por você, meu nome é Marcos Felipe Sanson. Marcos Sanson, meu nome é artístico. Eu sou ator, né, primeiramente, depois diretor de teatro, produtor de Sorocaba Artístico. Atualmente eu exerço o cargo de delegado sindical do Estado de São Paulo, pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversões do Estado de São Paulo, né? E eu trabalho atualmente também, além da parte artística, eu trabalho como paralegal, que é uma função, acho que um pouco meio diferente, né, no Brasil, mas é um assistente jurídico em sua regra, mas mais atualmente dentro do sindicato eu faço a parte da delegacia sindical. O delegado sindical nada mais é do que a parte fiscalizatória, na parte conscientizatória, e entender um pouquinho a importância dessa profissão. Eu faço com que as pessoas entendam um pouquinho da profissão artista, que é uma profissão e que tem muito conteúdo a dar à sociedade, a gente costuma dizer. Fala pra gente o que é o SATED e qual a função do SATED. Vamos lá. Então, o SATED é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Entretenimento do Estado de São Paulo. Eu falo artistas e técnicos porque são todos a população que trabalha realmente com a parte de artes, principalmente as artes dramáticas, mas tem também na parte dos cantores, esses técnicos, na verdade, que trabalham com toda a parte cultural, né? O Sindicato dos Artistas, o intuito dele é a proteção da classe e a garantia com que exista essa categoria dita como classe profissional, né? Porque poucas pessoas entendem que o artista e o técnico de som até enxergam como profissionais, né? Mas a questão do artista é som e iluminação. O artista ainda é uma situação no Brasil que as pessoas acham que é um hobby, acham que é não é uma categoria profissional. E está extremamente errado. Então, o Sindicato dos Artistas ele representa esta categoria, entendeu? Entendi. E além do artista comum, que seria, né, como você falou, o cantor, o ator, o modelo, quais outros profissionais, outros segmentos entram, se classificam como artista? O que é Então, um artista? cantores, na verdade, eles não fazem parte do nosso sindicato. Na verdade, nós temos os artistas dramáticos, os palhaços, por exemplo, circos, circenses, artistas de rua, né, que é muito importante falar. Na verdade, as pessoas interpretam o sindicato, muitas vezes, que está lá só para garantir a categoria profissional. Não, ela está para garantir a categoria profissional, mas ela atende todo tipo de ramificação do artista. Porque é muito gigante, né, cara? Eu acho que a gente ficaria, tipo, muitas horas falando de todas as categorias o que se denomina artista. Os modelos, por exemplo, são do nosso sindicato também. E é uma categoria que, por exemplo, assim, que poucos sabem que tem um sindicato representando a eles. E isso é muito importante. Até nessa entrevista, eu acho que vai ter muito modelo que vai falar assim, nossa, eu não sabia que eu tinha um sindicato que me representa. Sim, tem um sindicato que te representa e te protege, além disso. Exatamente. E quando que um artista ele é considerado profissional? É quando ele tira o DRT? O que é o DRT? Vamos lá. Bom, a Lei 6533/78, ela prevê no seu artigo 1º a denominação de artista, né? A denominação de artista é todo aquele que desenvolve, promove, cria,
entendeu? Qualquer parte de situação da parte cultural. Então, não. O artista ele não é só aquele a partir do momento que ele tira DRT, né? A partir do momento que ele tira DRT, vamos dizer assim, ele é um profissional de classe com todos os direitos e deveres a serem cumpridos e serem respeitados, né? Agora nós temos também, por exemplo, assim, a gente não classifica o artista que não tem DRT, por exemplo, não ser artista. Ele é artista, ele só não tem uma categoria profissional, né? Naquele momento, entendeu? Então, o artista em geral, por exemplo, o modelo, né? Muitos modelos, por exemplo, falam, eu sou modelo. Tá, mas você é modelo, mas você possui uma carteira, um registro profissional como modelo? Ah, não. Tá, então você começou a ser modelo agora. O que é ser modelo? A gente começa por aí, né? O que seria ser modelo? O que seria ser ator? Né? O que denominaria essas... É muito complicado a gente falar na profissão artista, porque tudo que, como diz o parágrafo 1º da Lei 6533, todo artista que desenvolve, que cria, que interpreta qualquer tipo de papel é ator e atriz, né? Então, por exemplo, assim... Eu sou uma atriz, a minha vida é um drama com uma comédia, então eu já mereci o Oscar, né? Tudo junto e misturado. Mas é legal, né? Mas essa parte, por exemplo, do modelo mesmo, eu falo muito sobre o projeto de carreira artística, né? Porque as pessoas acham que é assim. Eu vejo muito lá no sindicato, muitos pais indo reclamar e falando assim, olha, a minha filha, ela foi enganada por uma agência, a minha filha, ela foi enganada por um produtor, a minha filha foi enganada... É sempre assim, né? Daí a gente pergunta, tá, mas espera aí, a sua filha, primeiro, vamos ver, ela sabe dos direitos dela? Aí ela fala assim, não. Eu falo, tá. E ela sabe dos deveres dela também, como artista? Não. Eu falo assim, então, peraí. Então ela também facilitou a parte de ser enganada, né? Vamos ser bem claro, né? A gente sabe que no mundo artístico, infelizmente, nós temos bons profissionais e temos maus profissionais, eu acho que como qualquer outra classe. E o que eu vejo muito é as pessoas se aventurando, porque assim, Karen, às vezes nasce o desejo, quando a gente fala de criança, às vezes nasce o desejo da mãe querer que o filho ou a filha seja o artista, entendeu? Mas a própria criança não quer ser artista, ela não é a praia dela, entendeu? Ela quer fazer outra coisa, né? E a mãe insiste, só que daí a mãe, ao invés também de procurar, né, tipo assim, todo o caminho correto disso daí, pesquisar, ver o que é uma profissão, a profissão artista, não, ela acha que porque convidaram ela para fazer uma foto, ela já é celebridade, né? Então é muito complicado. E o artista, o Sindicato dos Artistas, como eu estava falando, nós atendemos desde aqueles artistas que nós intitulamos, né, eu acho que a população intitula como globais, por exemplo, né? E aqueles artistas também de rua, aqueles artistas que fazem um semáforo, sabe? Tipo assim, os artistas amadores, que também estão com coletivos de grupos menores, né? Vamos dizer assim, desenvolvendo toda essa parte cultural durante o dia. Entendi. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. O caso que você citou, né? Chamado para tirar uma foto, acha que é modelo. Ou nos dias de hoje é muito comum o Instagram, né? Então eu tenho lá 100 curtidas nas minhas fotos são bonitinhas, eu sou modelo. Na verdade, não é assim, porque tem todo o caminho, tem a especialização, é necessário fazer os cursos, né? Você vai aprender a trabalhar também na prática. E até para você tirar o DRT, você tem que apresentar um trabalho, mostrar que você já está apto àquilo, como acontece em outras profissões também, né? Fala pra gente por que é importante o artista ter o DRT. Bom, então, eu classifico pelos direitos e pelos deveres. Eu sempre penso dessa forma. Nós somos uma categoria, nós somos
Como eu estava vendo um depoimento do nosso presidente, o Norberto Carvalho, do presidente do sindicato, e ele falou, nós representamos, diante de algumas pesquisas, 5% do PIB nacional. Então, só para você imaginar, nós temos muitos artistas movimentando a economia do país. E nós, às vezes, não somos enxergados como uma categoria. Eu acho que, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso, quando me perguntam assim, nossa, mas você é modelo, manequim, né? Porque no meu DRT tá modelo, manequim. Manequim acho que é uma palavra que nem se usa mais hoje em dia, mas se usou muito. Modelo, manequim, diretor, ator e produtor de teatro. Eu falo assim, sim, eu tenho todas essas profissões que me regulam a ser artista. E é uma profissão, sim. Daí me perguntam, o que mais você faz? Né? Com o que você trabalha, né? Com que realmente você trabalha? Realmente, nós temos essa vantagem do mundo artístico que muitas vezes a gente não caracteriza como trabalho, mas nós não caracterizamos porque nós amamos o que fazemos, né? Mas nós queremos ser reconhecidos como trabalhadores, né? Como trabalhadores da arte, como eu vejo muito, por exemplo, as pessoas reclamando muito, na verdade, sobre os incentivos governamentais, dos artistas, sobre mesmo toda essa situação do governo federal, que você vê que entra ministro, sai ministra, né? É uma confusão. Aqui na cidade de Sorocaba mesmo, a gente vê também, sai secretária, entra secretária, né? Toda aquela coisa. E eu fico pensando assim, daí as pessoas falam, às vezes eu sinto que o assunto cultura deveria ser mais discutido, porque os artistas, nós estamos todo dia na vida de todo mundo da população. Eu falo isso para você porque é impossível. Quando a pessoa, se ela assiste novela, ela está vendo um trabalho artístico. Se ela assiste filme Netflix, que todo mundo está aí, você vê, né, no Instagram, todas essas coisas. Estou maratonando tal coisa, está vendo um trabalho artístico. Você entendeu? Vê na rua quando tem os coletivos fazendo trabalho artístico. E muitas das vezes, caracterizando daquela forma assim, mas eu não preciso de cultura. Tá, você não precisa de cultura, mas você está esquecendo que nós também, como trabalhadores da arte, somos contribuintes como outras profissões. Porque nós contribuímos também, né, de certa forma, com receitas, entendeu? Com qualquer outra coisa. Então, a minha confusão nessa atitude da população não entender a importância de ter um profissional da área é exatamente para banir isso. Entender que alguns gostam desse exemplo analógico que eu uso, mas outros ainda acham uma utopia, talvez, mas é o que eu penso. Eu vejo assim, gente, um médico, para operar, ele tem que fazer medicina, sabe? Tipo assim, um advogado, ele tem que estudar direito, ele tem que se prostrar uma prova da ordem dos advogados, entendeu? Para ser advogado. Por que o artista não? E daí sempre me confrontam e falam assim, porque no artigo 5º da Constituição Federal fala da liberdade artística, onde prevê que, independentemente de licença ou autorização, é possível fazer. Sim, é possível fazer e a gente não bane isso. Até pelo contrário, nós fomentamos isso. Achamos que isso deve acontecer. Mas para nós sermos enxergados pela sociedade e pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, nós precisamos ser uma categoria. Porque senão eles vão esquecer e vão nos intitular ainda como até o termo é meio chulo na minha concepção, mas eu já ouvi muito disso, é bicho grilo, sabe? É cara que não quer estudar nada, só quer fazer a arte, né? Até brincam com aquela piadinha, né? Eu já ouvi muita gente falando, eu vou largar tudo, vou vender minha arte na praia. Que maravilhoso isso, porque vai ser muito mais feliz, às vezes, sabe, do que está sendo, né? Então, a importância do DRT é exatamente disso. Felizmente falando, nós temos essa lei de 1978, que foi estipulada que todo profissional das artes, sejam elas dramáticas, entre outras, ela tem que possuir o devido registro profissional para poder se enquadrar na profissão artista. E, felizmente, isso na minha opinião.
porque senão nós não seríamos considerados. Eu poderia ficar aqui, Karen, desculpe, eu poderia até falar para você, não é coronavírus, tá? Hoje em dia tem que avisar, né? Eu estou isolado aqui já faz um tempo. Acho que você percebeu pela minha barba, porque a última vez que a gente se viu, eu estava com barba mais rala. Faz uns 6 meses. Então. Eu acredito que a importância realmente dos artistas demonstrar e falar, gente, nós somos uma categoria e nós estamos aqui como profissionais. A gente não está brincando, né? Então, por aí vai. Aproveitando isso, fala pra gente então sobre a classe artística sorocabana, né? Você, como delegado sindical do SATED, na região, né? Não é só Sorocaba, mas principalmente aqui em Sorocaba, são muitos talentos aqui, né, Marcos? Demais, Karen, demais. Nós temos, assim, um número enorme de artistas fomentadores, ativistas da arte na cidade de Sorocaba. Ontem eu estava até batendo um papo em alguns grupos, né, da cidade, e a gente estava fazendo um mapeamento cultural. Por sinal, eu gostaria de falar disso também, a importância do mapeamento cultural da cidade, porque é gigantesco. Só fazendo um rodapé exatamente na questão do mapeamento cultural, a Secretaria de Cultura de Sorocaba disponibiliza isso para saber, né, aqui da cidade de Sorocaba, para saber quantos artistas tem na cidade, quantas pessoas fomentam. E eu fiquei preocupadíssimo, porque ontem mesmo eu fui ver o cadastro e eu trabalho com arte e cultura na cidade, já vai fazer 15 anos. E eu não estava nesse mapeamento. Sabe, tipo assim, eu falei assim, meu Deus do céu, calma aí. E eu sempre tô lá, converso muito com a secretaria, tenho proximidade com as pessoas da arte, mas eu falei, eu não estava lá. E isso me preocupa demais, porque a hora que eu vi o número de artistas da cidade, tinha lá 500 artistas. Eu virei e falei, 500 artistas, uma cidade de 700 mil habitantes? Mas nunca, sabe, tipo assim, tem muito mais. Então, até aproveitando o seu programa, para vários artistas que forem assistir, se cadastrem no mapeamento cultural. A gente precisa muito disso. A gente informar que tem artista na cidade, que movimenta essa parte cultural, até para a própria secretaria, a própria prefeitura, fazer com os seus gestores, com certeza, a efetividade dessa preocupação, né? Ou seja, se preocupar, porque aqui é uma ramificação muito grande, tá, Karen? Se, por exemplo, assim, se eu for falar assim para você, hoje existem em Sorocaba, depois dessa situação da pandemia, o sindicato, né, dos artistas, mas nós temos outros grupos, por exemplo, tem conselho de cultura municipal, tem a questão do Fórum Permanente, daqui também da Fórum Permanente de Políticas Públicas, tem movimentos ativistas individualizados, sabe? Porque é muita gente que a gente tem que atender aqui. E a ramificação, hoje, infelizmente, a gente vê assim, artistas de renome da cidade, eu não vou citar porque ficaria indelicado, mas pessoas que fomentam o teatro no Sorocaba há 30, há 35, há 40, há 45 anos, sabe? Tipo, necessitando de ajuda, sabe? Tipo assim, financeira. Agora eu lhe pergunto, como que pode, né, a gente ter um fomentador cultural, um artista na cidade, que fomenta a cidade há 45 anos, tendo essa dificuldade financeira? Isso é inadmissível, é utópico na minha concepção, sabe? Tipo, como que a cidade não reconhece isso? Sabe, tipo assim, fala assim, a gente precisa estar do lado dessa pessoa. Porque são muitos anos. Quantas gerações, quantos desses artistas que vieram da nova geração vieram exatamente por causa desse de 45 anos? Sabe, porque assistiu o espetáculo. Eu tenho até um caso muito engraçado de contar, e essa eu posso até citar porque ela é minha parceira, é a Matilde Santos, é uma atriz de Sorocaba maravilhosa. E a Matilde, ela tem seus 40 anos de teatro, mais ou menos. E eu lembro que a primeira peça de teatro que eu assisti na minha vida, eu tinha 7 anos de idade. E eu sentei no colo dela, no palco, e eu nunca mais esqueci isso.
E depois, posteriormente, né, quando eu fui fazer teatro, eu lembro que na quarta ou quinta peça que eu fui fazer na minha vida, eu fui o par dela, né, num papel. E eu não liguei quem era, né, tipo assim, eu lembro dessa cena, mas não lembrava a pessoa. E o meu pai chegou para mim e falou assim: pô, Marcos Felipe, você não lembra dela? Você foi num espetáculo, assim, assado, e contou, e eu lembrei. E foi maravilhoso de ouvir, de ver aquilo, porque eu lembro o quanto ela era encantadora, quanto ela me chamou a atenção e como ela estimulou o teatro dentro de mim, né? Então, foi muito legal. E então os movimentos artísticos aqui da cidade são esses. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Karen, aqui. Eu enxergava a cidade, os artistas bem esparçados, porque o último levantamento que a gente fez foi feito pelo Hamilton Brana, o pessoal do Senac, né, que fizeram esse levantamento. Existiam 81 grupos coletivos de teatro na cidade. Olha só. Fora artista, então a gente está falando só de coletivo, né? Tipo assim, 81 grupos, é bastante gente. Aí. E eu percebia que era, talvez até por linguagens, entendeu? Ou até por causa dos. A luta diária do artista é exatamente essa, né? Ir buscar. Eu costumo dizer assim, eu falo, pare para pensar, nenhum artista, nem seja de Sorocaba, seja do Brasil, claro, com exceções, consegue sustentar de bilheteria, Karen. Entendeu? Porque pensa comigo, a maioria dos artistas, eles trabalham 6 meses para apresentar um projeto que a bilheteria nem vai pagar esses 6 meses que acabou ensaiando, sabe? Tipo assim, então o movimento, por isso que eu volto naquela fala minha que eu estava falando, que me entristece muito quando as pessoas falam, não tô nem aí com o artista, vão gastar do meu dinheiro. Vão gastar o quê? A gente não está gastando nada, a gente só está pedindo para ser considerado como trabalhador também, né? E pegando isso que você me falou agora, Marcos, uma coisa que eu vejo como muito importante até nesse momento de pandemia, de isolamento social, as pessoas estão consumindo alimento, é claro, mas eu acredito que nunca se consumiu tanto a cultura, né? Como o artista hoje em dia, ele é importantíssimo na vida das pessoas, porque ele que sempre levou o entretenimento, eu acredito que agora ele está sendo tão valorizado e tão prestigiado, porque o número de séries que estão se assistindo nessa pandemia, né? Nesse isolamento social. As novelas antigas voltaram com tudo aí, através da internet, de canais de televisão por assinatura, as lives, os artistas, não só cantores, né, mas até o pessoal do teatro, os atores, lives declamando poesias. A gente, há um bom tempo, a gente não via isso, a menos que nós fôssemos num sarau, né, museus online. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, como que você vê, né? Você já disse da importância do artista, mas nesse momento eu acredito que estão em evidência, né? Se reinventar é preciso, claro, mas os trabalhos que já foram feitos também estão em auge hoje, né? Sim, eu vejo, na verdade, quando você comentou aí a questão, né, que os artistas estão levando entretenimento. Eles levam entretenimento e consciência também para as pessoas, sabe? Porque eu gosto muito da palavra do entretenimento, mas eu também penso na conscientização. Por que na questão da conscientização? Porque o artista, ele não retrata apenas a diversão, ele retrata também a consciência das pessoas. Ele faz com que as pessoas mantenham a sua sanidade mental. Porque o isolamento, eu acho que nunca ninguém, talvez, fala-se muito de 1920, da época da gripe espanhola, que houve um isolamento parecido, né, ou até fortíssimo também, mas eu acredito que essa geração não estava tão preparada com essa questão de isolamento, sabe, tipo assim, todo mundo pirou. E o artista, quando você vê relatos, por exemplo, assim, em grupos de fóruns, de conversa, que os artistas acabam se mantendo, fala assim, gente, a gente precisa produzir,
não só para a sanidade da sociedade, mas para a nossa sanidade também, porque a gente precisa... Exatamente. O artista ele precisa estar movimentando isso. Fora a parte financeira, que daí é um outro assunto também que eu gostaria de abordar. Mas eu acho que o artista ele é indispensável para a sociedade. Porque quando a gente vê... Eu ligo aqui, eu costumo dizer... Eu trabalho também com advocacia, né, como eu falei no começo, e às vezes eu estou trabalhando aqui com cada caso pesado, né, aqueles casos que realmente nos fazem refletir, mas eu tenho que ter o meu momento de tomar o meu café, e eu ligo no YouTube, por exemplo, daí eu vejo colegas meus aqui da cidade que são palhaços, por exemplo, que são incríveis, fazendo alguma apresentação de texto novo. Eu ouvi o Samir mesmo, que é um palhaço daqui de Sorocaba, falando uma coisa muito legal num grupo. Ele virou e falou, cara, no isolamento, além das lives que eu estou fazendo, eu estou aproveitando para me reinventar, para escrever coisas novas, né? Tipo assim, coisas que eu não tinha tempo para fazer no momento que eu estava em atividade. Olha só que interessante, né? Então, tipo assim, o artista ele sempre enxerga e tenta com que passe isso à sociedade da mesma forma de vantagem, tipo, do isolamento. Existem as suas vantagens, né? De você retornar dentro de você e ver a sua essência, refletir e fazer com que as pessoas entendam isso. Então eu vejo que os artistas se reinventaram. Não acho que é de agrado, por exemplo, assim, eu sou um artista, por exemplo, assim, que particularmente eu não me adaptei ainda com a internet. Todo mundo fala para mim, fala assim, Marcos, nossa, por que você não fez? Eu tenho meu palhaço também, que é o Caco, né? Daí fala assim, por que você não fez alguma coisa no YouTube, um canal? Daí eu viro e falo, gente, eu mal sei. Igual esse negócio, eu tô fazendo essa entrevista com você pelo Zoom. Eu nem tinha instalado o Zoom aqui, sabe? Tipo, eu sou muito leve para essas coisas de redes sociais. Mas servimos para alguma coisa, então. Não, e é a primeira vez, eu tô amando fazer assim, né? Eu acho interessante, mas eu acho tão difícil. Então, aproveitando, já até vou te dizer que já que você está amando, tem outros assuntos que não vai dar para ser conversado na pauta de hoje, pelo tempo do programa, mas vou já deixar o convite para que você retorne aqui para falar comigo, ou a diretoria do SATED também, vamos organizar isso, né? Porque tem muito assunto cultural aí para tratar. Muito. Olha, é igual eu falo assim para você, eu até comentei isso com você ontem, né, cara? Eu acho que antes da nossa entrevista a gente estava batendo esse papo e eu acho interessante frisar, a área artística ela é cheia de mutações, sabe? Ela tem muita coisa para se falar. Existem muitas pessoas, sabe? Tipo assim, às vezes eu me sinto até pequeno perto de tanta gente que poderia estar aqui representando também a classe falando, sabe? Que são pessoas próximas de mim. Ontem mesmo eu mandei mensagem para vários, eu falei, gente, eu vou falar amanhã com a Karen Parada, assim assado, né? Eu queria que vocês me falassem e tal. E eles foram falando, e daí minha cabeça já foi fervendo também, porque eu falei, gente, não tenho tempo para falar tanta coisa, né? Mas que bom que você está dando esse espaço, eu fico muito feliz, porque a sociedade tem que enxergar o artista de uma forma um pouco diferente. É verdade. Fala pra gente a campanha que o SATED São Paulo está fazendo, a arrecadação, né, de cestas básicas, como que está acontecendo isso? Está chegando para o pequeno artista, né? Artistas de Sorocaba vão poder usufruir, como que é isso? Então, nessa parte, nós temos uma campanha hoje atual, que é o Fundo Social, né, de cestas básicas, mas, bom, primeiro eu vou fazer uma subdivisão rapidinha. Nós temos o SATED São Paulo, que é o nosso responsável, temos a subsede aqui na cidade de Sorocaba e temos uma em São José do Rio Preto. Eu atendo a cidade de Sorocaba, até a capital e até São José do Rio Preto, então é um raio bem grande, né? Mas sobre a questão da campanha do Fundo Social, a maioria dessas cestas básicas, elas estão sendo revertidas de espécie em dinheiro
para essa cesta básica de muitos artistas também que estão depositando. Tem empresários, tem pessoas que estão ajudando nessa parte, o próprio fundo social também do sindicato, mas desculpe. Atualmente nós já entregamos mais de 600 cestas desde quando começou essa pandemia. Essa informação eu tive ontem com o Norberto para me atualizar, mas é uma luta, né? Porque a gente coloca lá que precisa de investimento, as pessoas até depois eu posso mandar como que as pessoas podem ajudar, não só com espécie, né? Mas pode ajudar também com alimentos não perecíveis, porque tem muita gente. Mas um ponto que eu queria abordar nessa questão, Karen, é que o artista ele não pode ficar só dependendo de cesta, né? A gente não pode só ficar entendendo que as cestas irão ajudar os artistas, sabe? Não, na verdade é o mínimo que o sindicato está fazendo, porque na verdade a gente tem outras brigas, a gente tem brigas para que tenham políticas públicas exatamente relacionadas a isso, a essa sustentabilidade dos artistas, né? Porque falam assim, pô, só para você imaginar, Karen, 2% dos artistas que a gente conseguiu fazer um levantamento, 2% dos artistas a nível do estado de São Paulo receberam apenas o auxílio emergencial. E daí eu falo que não só depender de cesta, porque nós temos relatos também de artistas que foi cortada a luz, foi cortada a água, foi despejado, porque agora acabei de ver essa notícia que o nosso digníssimo presidente não sancionou a lei dos aluguéis, né, da ordem de não despejo, sabe? Tipo assim, são coisas assim muito surreais que estão acontecendo. E a gente precisa que tenha políticas públicas, né, relacionadas, sejam da gestão municipal, estadual. Nós acabamos de receber ontem também, isso nós temos que declarar, recebemos ontem 500 cestas do Estado, do governo do Estado, que serão distribuídas também para os artistas do interior e da capital. Então, a gente deixa um pouquinho na capital, traz um pouco para Sorocaba, manda para as outras cidades da região. São José do Rio Preto também, com outro delegado sindical, que é o Luquinha, também distribuindo por lá. Então, essa campanha, ela visa, vamos dizer assim, por enquanto, apagar o incêndio que está acontecendo, né? Porque, na verdade, a gente precisa de muito mais. Ô Marcos, a minha produção está me avisando aqui que o tempo está esgotando, inclusive eu já ultrapassei o tempo. Desculpe, produção. Que você retorne, então, outro dia para conversar mais um pouco com a gente também. Eu vou deixar depois na minha página Karen Parada TV, Instagram, esse link que são para as doações da campanha do SATED. E muito obrigada mesmo por ter batido esse papo comigo. Aqui tem muita coisa ainda para falar, mas nós voltamos a falar sobre essa eu espero esse convite depois. E toda essa demanda aí, né? Eu espero esse convite, sim. Agradeço de novo, em nome do sindicato e em meu nome também como artista, desse espaço. E espero que a gente possa conversar mais e mais. Tá bom? Obrigado mesmo, viu, Karen? Imagina, nós que agradecemos, Marcos, e muito obrigada a você que nos acompanha aqui pela TV Com Sorocaba. Em breve nós temos mais um encontro marcado no programa Karen Parada Entrevista.